Pessoal, vamos lá. Em continuação, lá na nossa apostila, vamos continuar ali a leitura na página 16. Ali em cima diz assim, ó. É possível observar a manifestação de tradições orais também em sociedades que desenvolveram a escrita, a qual é mais uma forma de se fazer registros e assim repassar tradições para as próximas gerações. O registro escrito não exclui o uso da oralidade, e sendo assim, muitas sociedades se valem dessas duas maneiras de comunicação. Então, como a gente havia estudado somente ali sobre a oralidade, existem ainda umas sociedades que elas existiam, né, as sociedades que elas desenvolveram ali a escrita. Então, dessa forma, eles faziam a oralidade, mesmo assim, continuou sendo usada. Por quê? Porque eles transmitiam de forma oral muito mais fácil, né, do que a escrita. Mas a escrita também ficou uma maneira de registrar esses tipos de histórias, de mitos, né, de tradições culturais aí antigas. Então, tinha as duas, eles faziam a comunicação aí das duas maneiras, né? Vamos lá. Em continuação, tem o texto. Por que existem diferentes línguas? Vamos lá. No decorrer do tempo, a língua portuguesa, assim como outras línguas, passou por várias modificações. Essas mudanças ocorrem muito lentamente e demoraram a se estabelecerem. Algumas vezes, com essas mudanças, outras línguas acabam surgindo. Quando as pessoas migram, trocam experiências com outras pessoas, descobrem maneiras distintas de fazer algo e também assimilam o modo de falar de outros indivíduos. Podem surgir palavras ou novos significados, como, por exemplo, citamos o caso de Pero Vaz de Caminha, que deu o nome de rede ao objeto conhecido pelos indígenas como ini, que era usado para dormir e descansar. Caminha achava que esse objeto se parecia com uma rede de pesca. Dessa forma, atribuiu um novo significado à palavra, que passou a ser usado pelos falantes de português. Lembra, pessoal, que a gente estudou sobre ali o Pero de Vaz Caminha? Que ele chegou aí com os imigrantes portugueses, né? Ele chegou aí no Brasil e aí se deparou com um grupo de indígenas ali deitado em uma rede, né? Que para os indígenas eles chamavam de ini, né? E aí ele deu o nome de rede porque ele achava muito parecido com uma rede de pesca. E aí deu o nome de rede e atualmente ficou o nome de rede, né? A gente conhece como rede. E aí ficou esse Nossa. nome. Aí, vamos lá, em continuação. As várias maneiras de se falar são resultado das heranças culturais dos habitantes dos diversos países e regiões, dos grupos que migraram para esses lugares e do contato com outros povos. E assim, como existem diferentes expressões culturais nas maneiras de dançar, cantar e de vestir, também existem diferentes línguas. O gesto de fazer carinho nos cabelos e na cabeça de alguém é conhecido no mundo todo. A palavra que utilizamos para nomear esse gesto, cafuné, chegou ao Brasil com a etnia Banto, habitantes de uma região na África, onde atualmente é o país da Angola. Pessoal, essa parte aqui que fala das maneiras de falar, que são resultados de heranças culturais, isso tem muito a dizer com a nossa língua, né? Deixa a professora só terminar aqui a leitura do Você Sabia, a gente já vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Português, francês, italiano e espanhol são algumas das línguas que originaram o latim. O latim era a principal língua na Roma Antiga. Depois de muito tempo, os deslocamentos de latinos que habitavam a Península Itálica, onde se localiza a atual Itália, essa língua se espalhou pela Europa, pelo norte da África e pela Ásia. Com o tempo, após o fim do Império Romano, a língua foi caindo em desuso, sendo, na maioria das vezes, utilizada em rituais e documentos oficiais. Dessa língua se originaram outras que surgiram da mistura do latim com dialetos de outros povos. E aí vocês depois vão acessar o QR Code que tem aqui embaixo, tá?
As línguas antigas são como troncos de árvores. Imagine que essas árvores crescem com o passar do tempo e no tronco delas nascem galhos, que seriam outras línguas. A língua portuguesa falada no Brasil é diferente da falada em Portugal, pois em nosso país interagiu com línguas de povos que já habitavam essas terras, os indígenas, e de outros povos que vieram depois, bantus de Angola, iorubás da Nigéria, árabes, sírios, japoneses, italianos, franceses, ingleses, entre outros, que influenciaram transformações nessa língua, tá? Então, vamos lá, pessoal. A nossa língua falada hoje, né, é exatamente como fala ali no texto. É como se a gente imaginasse, como se a gente pode imaginar um tronco de uma árvore. Nesse tronco de árvore tem vários galhos, certo? Esses galhos aí são as outras línguas faladas. E aí, o que originou o nosso português? Porque o nosso português é diferente do Portugal, que também é português. Só que o que acontece? A nossa língua foi influenciada por vários habitantes, né? Vários estrangeiros que tinham aqui no Brasil. Então, ela foi modificada com o passar do tempo, né? E aí, chegou nessa língua hoje que a gente fala, né? O português. Mas aí, é como se fosse a árvore, né? O português veio ali, manteve ali a língua portuguesa, e aí veio diversas outras línguas, né? Diversos outros povos com essa mistura de linguagem, e aí formou a nossa língua brasileira hoje, né? O nosso português. Uma coisa também que a professora queria falar com vocês é o seguinte: quando a gente muda, a gente fala português, certo? Mas quando a gente vai de uma cidade, de uma região para outra região, de um estado para o outro estado, tem uma diferença grande de sotaque, né? O sotaque muda. É igual quando eu vim de São Paulo para cá, prof. A gente vai para São Paulo, o sotaque muda. Se a gente vai para o Rio de Janeiro, o sotaque é outro, né? Se a gente vai lá para o Paraná, o sotaque é outro. Para Minas, lá para o Ceará. Então, cada região criou a sua própria maneira de falar, né? Cada região ali criou a sua própria maneira. Não sai do português, né? Todos mantêm o português, mas aí cada um tem o seu jeito ali, o seu modo diferente de falar, né? Cada um tem um sotaque diferenciado. Quando eu vim de São Paulo pra cá, pra ver, o sotaque é bem diferente daqui. É bem diferente, né? Mas aí eu vi também da urbana pra rural também muda. Sim, também muda. Quando muda de um estado para o outro, né? Se a gente sair daqui e for ali na zona rural, que é na Lagoa, ali em Pissarras, vai ser a mesma coisa, né? A gente vai estar falando e interagindo do mesmo jeito, só muda de uma região para outra, né? Oi, Bruna. Eu era lá do Paraná. Mudou bastante, porque até eu mudei o sotaque. Antes eu falava tudo, em vez de muito com I, assim, eu falava mais com E. Muda bastante, né? É falado porta. Já lá em São Paulo, por exemplo, assim, é bem puxado assim o R, sabe? Português, entendeu? Sim. O R é bem mais puxado, né? Vamos lá, galera. Em continuação, agora, lá na apostila, vocês vão realizar a sessão lápis na mão, que tem lá na página 18. Vocês vão realizar ali a questão número 1. Marque X na imagem que representa como são transmitidas as tradições orais pelos povos estudados. Quais são esses povos? São os povos que a gente estudou até agora, né? E aí, qual dessa forma? É passado através de livros ou é passado através da oralidade? Bem fácil, né? E aí vocês vão justificar essa resposta. O porquê que é transmitido assim? Então, vocês vão justificar aqui a resposta de vocês. Depois, na questão 2, tem um caça-palavras com 8 termos que indicam maneiras de expressar a tradição oral. Então, vocês vão pesquisar aqui, são 8 palavras, tá?
vão pesquisar no caça-palavra de vocês aqui e podem anotar do lado as palavras que vocês pesquisaram, tá? Conseguiram achar aqui no caça-palavra. E depois vão realizar a questão número 3. Marque X nas alternativas que explicam a existência de diversas línguas no mundo. Vocês vão marcar X na alternativa que explicam, tá? A existência de diversas línguas no mundo. As palavras da língua portuguesa... Prof, o caça-palavras pode ser com marca-texto? Pode ser com marca-texto, aham. As palavras da língua portuguesa falada no Brasil têm origem em muitas outras línguas, como o latim, o tupi-guarani, o banto e o urubá? Se sim, vai marcar um X. Todas as línguas são muito parecidas umas com as outras. Existem apenas algumas diferenças entre elas. As diferentes línguas surgiram gradativamente por meio da interação entre as pessoas, né? Então, é bem facinho também de fazer. A gente acabou de conversar bastante sobre isso, né? Então, é bem tranquilo de fazer. Galerinha, a próxima aula de história, nós vamos fazer a correção dessa página 18. Vamos fazer a correção da página 18 das atividades, tá bom? Ficou alguma dúvida? Vai dar um tempinho pra gente fazer? Eu vou encerrar a nossa aula e na próxima aula nós vamos fazer a correção, tá? Da página 18. Ficou alguma dúvida sobre as atividades de hoje, ou sobre o texto que a gente leu, ou sobre o que a gente conversou hoje sobre as diversas maneiras, as diversas línguas? Mas, prof, a nossa outra aula começa às 3 horas e já são 3 horas. Não, Guilherme, vocês estão tendo aula todos juntos agora, tá? Então, depois vocês não vão ter aula, vocês já estão... A professora adiantou a aula de vocês de história, tá bom? Então, pra gente fazer... Daí, quando a gente acabar, pra gente mandar foto pra você? É isso. Quando acabar a atividade, mandem foto pra professora. Pessoal, 1 minuto vai cair a nossa aula aqui. Fico no aguardo da foto de vocês, tá bom? E depois vai ter uma aula?